Olá! Da Califórnia, na costa sudoeste dos Estados Unidos, à Ásia. Do Brasil à Austrália. Um amplo cinturão envolve o globo terrestre num fenômeno que atinge milhões de pessoas. A seca, que para alguns países é a pior em décadas, para outros em mais de um século. Estados Unidos, Europa Ocidental, Rússia, África Equatorial, Brasil, Ásia, Austrália. Todos enfrentam o mesmo problema e para muitos a solução está em tornar potável a água do mar. Mais de 20 mil usinas de dessalinização estão em funcionamento em 120 países e esse número deve dobrar em breve. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Uma concentração cada vez maior de grandes populações em áreas próximas das grandes cidades, somada às mudanças climáticas, torna cada vez mais crítica a situação das reservas de água ao redor do planeta. Isso está levando grandes companhias no mundo a investir bilhões de dólares em instalações para a reutilização da água. A Ford está implantando sistemas de reuso em suas montadoras de Pretória, na África do Sul, Chennai, na Índia, Chongqing, na China e já tem planos para fazer o mesmo em outras 6 fábricas espalhadas por todos os continentes. Na Austrália, uma subsidiária da British Gas and Oil, BG Group, está investindo $1 bilhão num projeto inovador. Vai retirar a água acumulada em poços vazios de gás e distribuir para cidades e produtores agrícolas. No Chile, as empresas de mineração Rio Tinto e BHP Billiton anunciaram a construção de uma usina de dessalinização de água do mar que vai custar $3 bilhões. Depois de tratada, a água será transportada por mais de 3.000 quilômetros acima do nível do mar, através dos Andes, para uso num projeto conjunto de exploração das reservas chilenas de cobre, na região de Escondida. A escassez de água no Chile é tão grave, em algumas regiões, que o governo estuda um projeto para obrigar as empresas de mineração a utilizarem apenas água dessalinizada, a fim de poupar os recursos destinados à população. Na França, a multinacional de energia EDF está aplicando $20 milhões para a captação de água destinada às hidrelétricas instaladas junto aos Alpes franceses. Isso porque as geleiras das montanhas se retraíram tanto que a empresa teme ficar sem água para mover as turbinas. Na Índia, a Coca-Cola teve de fechar uma de suas fábricas diante da absoluta escassez de água. Só nos últimos 2 anos, dezenas de empresas investiram cerca de $84 bilhões em sistemas de captação, conservação e manejo de água em todos os continentes, de acordo com o número da Global Water Intelligence, organização que monitora os recursos aquíferos em todo o planeta. Os técnicos têm alertado, né, da importância de cuidar do tema da água, principalmente dentro desse contexto de possíveis mudanças climáticas, né, e o impacto das mudanças climáticas se verifica na água. Quer dizer, não é a questão da temperatura, não é uma questão muito importante, porque a humanidade sempre prosperou nos períodos em que a Terra esteve mais quente, né? Quer dizer, então o calor, ele é bom. O que acontece é que quando você tem a mudança climática, você tem períodos de seca mais longos e períodos de chuvas intensas, de enchentes mais frequentes. Portanto, dentro desse contexto da mudança climática, então, o setor hídrico, o setor da água é aquele que é mais impactado, é onde nós temos que trabalhar. Os $84 bilhões, quase R$200 bilhões registrados pela Global Water Intelligence, de longe não representam o total de recursos investidos. O Google, por exemplo, não revela quanto vem aplicando em projetos de reutilização de água destinada a manter refrigerados seus gigantescos servidores espalhados por dezenas de países. No estado norte-americano da Geórgia, o Google implantou um sistema de tratamento de água do esgoto. Na Carolina do Sul, a fonte será a água da chuva.
na Finlândia, os servidores são mantidos refrigerados com água do mar tratada. Na Noruega, o fundo de ações criado por uma parcela dos lucros do petróleo, o maior fundo soberano do globo, com investimentos de 890 bilhões de dólares, está pedindo às empresas onde aplica o capital que invistam em sistemas de redução e reuso da água. Analistas da Global Water Intelligence constatam que o homem está perdendo seus recursos hídricos numa escala alarmante em todo o planeta. E vão mais longe, acham que a água vai desaparecer em muitos pontos do globo bem antes do petróleo, cujas reservas podem acabar por volta da metade desse século. Um levantamento feito pela ONU mostra que o continente americano é o que dispõe de maiores recursos hídricos, seguido pela Ásia. O volume de água no globo é distribuído de forma bastante desigual e varia de acordo com o clima e a geografia, entre outros itens. Em termos continentais, a América tem as maiores reservas de água potável, com 45% do total, seguida pela Ásia, com 28%, Europa, 15,5% e África, com 9%. Quando se fala de países, Canadá e Islândia são os que dispõem de maior quantidade por habitante. No outro extremo, 29 países sofrem de uma aguda escassez, destacando-se o Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Iêmen. Já o Brasil, ao lado dos Estados Unidos, figura entre os países que dispõem de enormes recursos em algumas regiões, como a Amazônia, e de uma forte escassez que vem se espalhando por boa parte do território. Metade do território dos Estados Unidos sofre com estiagem. Na Califórnia, a pior seca em 119 anos já provocou prejuízos de bilhões de dólares e, neste ano, deixou milhares de pessoas sem trabalho na agricultura. Durante o inverno, no hemisfério norte, os olhos de moradores